Boa tarde, eu sou a aluna Júlia Filipini, do terceiro ano Edificações, e estou aqui para entrevistar a professora Sônia Filipini e vamos falar sobre a sua profissão. Primeira pergunta: quando se formou e com quantos anos? Eu me formei pela FIU, Fundação Educacional, né, de Ourinhos, em 1990. Eu tinha 22 anos na época. Qual foi a sua primeira escola a lecionar? A minha primeira escola foi em 2011, porque durante muitos anos eu fui bancária, né? Eu só comecei a atuar na minha profissão em 2011 na escola Ernesto Fonseca de Chavantes. Segunda pergunta: como você avalia os seus alunos? Bom, todo início do ano eu tenho um combinado com os meus alunos. Eu avalio eles da seguinte maneira: tudo que eu der dentro de sala de aula, as minhas explicações, os textos, as atividades, né? Então, esse tipo de compromisso deles vale ponto. Então, tudo que eu passo, eles precisam ter no caderno. Eu avalio eles através, muitas vezes, de participação dentro da sala de aula, com as atividades, com as conversas que a gente tem em rodas, né, sobre um determinado tema. Também uma prova bimestral. Essa prova eu sempre deixo os meus alunos mais à vontade da seguinte maneira: como eles têm todo o material no próprio caderno, então eu deixo eles consultarem o caderno, porque é uma maneira de eu avaliar se eles realmente têm tudo em seu caderno, né? E essa prova eles não podem consultar celular e nem livro didático e nem o caderno do aluno. É dessa maneira que eu avalio o meu aluno, né? Pela participação em sala de aula e tendo todo o conteúdo no caderno para que ele possa realizar a prova bimestral depois. Ok. Terceira pergunta: você gosta, aprecia a sua profissão? Gosto, sim, principalmente porque eu dou aula de ciências e de biologia. Então, a minha disciplina é ciências da natureza. Então, eu gosto muito desse lado, da área de ciências e da área de biologia, que é o estudo da vida, o estudo do ser humano, dos animais. Então, eu gosto muito. Também posso dar aula de física e aula de química, mas o que eu mais gosto mesmo é as ciências e a biologia. Ok. Quarta pergunta: quais são os desafios que os professores mais enfrentam? Bom, o desafio no dia a dia, eu acho que o maior deles, muitas vezes não por todos os alunos. Muitos se interessam em aprender e ir além daquilo que a gente ensina em sala de aula, porque eu percebo que tem alunos que fazem perguntas, querem saber sempre mais. E muitas vezes alguns alunos, eles até pesquisam em casa sobre o tema da aula que foi dado, porque depois eles vêm com pergunta. Mas o maior desafio é a gente tentar fazer com que aqueles alunos que não têm interesse nenhum em prestar atenção na aula, porque eles não são incentivados muitas vezes a estudar, né? E só o incentivo, muitas vezes, do professor dentro da sala de aula não resolve, porque incentivo também tem que vir da família. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios é despertar o interesse do aluno pela sua disciplina. Quinta e última pergunta: qual é o seu método de ensino? Bom, o meu método de ensino não é só a lousa, né, caderno. Eu acho que a gente tem que fazer com que o aluno participe da aula. Então, além do tema exposto na lousa,
Depois, sempre há a minha explicação, sempre há a participação dos alunos. Eu gosto muito de fazer roda de conversas. Eu gosto de ficar no centro da sala de aula e os alunos todos em volta, porque dessa maneira eu posso fazer com que todos eles participam da aula, né? Então, isso sempre tem uma aula dessa maneira, com bate-papos, porque quando você entra na área do estudo do corpo humano, então os alunos precisam sentir, precisam aprender tudo isso. E é com rodas de conversa que a gente consegue tudo isso, né? Então, meu método é esse, é sempre o tema, a discussão, o debate, atividades, né? É essa a minha maneira de ensinar. Bom, boa tarde. Meu nome é Camille e eu vou dar continuidade à entrevista. Por que você se interessou em ensinar? Bom, eu me interessei em ensinar a partir do momento que eu entrei na faculdade, que eu gostava muito da área das ciências da natureza. E gostava muito da minha professora de biologia também, né? Hoje faz muitos anos que ela já deve estar aposentada, a professora Alderraide, né? Então eu admirava muito essa professora. Foi onde ela me inspirou a, a ensinar também, porque ela sabia de tudo, tudo que você perguntava estava ali na ponta da língua dela, ela explicava com muita clareza. E isso me incentivou muito. E quando estudava também no ensino fundamental, eu tinha o professor de ciências, o professor Antônio Carlos, também que eu admirava muito, porque ele ensinava muito também e explicava de uma maneira clara e objetiva. Então, isso fez com que eu gostasse da profissão. Eu gosto muito de lecionar, né? Então, foi esses dois professores que me ensinaram. E teve uma outra professora também, essa é professora de história. A maneira como ela explicava também a professora Maria Ângela. Então, isso despertou na gente a maneira de explicar, de conversar com os alunos, de querer que eles entendam a sua matéria. E era muito gostosa a aula dela também. E o que mais você gosta de ensinar? O que eu mais gosto de ensinar é como a vida funciona, né? Principalmente no ensino médio. A curiosidade como a vida funciona tanto no ser humano, no vegetal, né, nas plantas, nos animais, como que a união, no caso de um óvulo com um espermatozoide, que ele vai formar um novo ser, né? Então isso é muito interessante, é uma área que eu gosto muito, né? Gosto muito também de ensinar os meus alunos, principalmente as meninas, como se prevenir de gravidez, ensinar os meus alunos também a se prevenir de tudo contra as doenças, contra as drogas. Isso é muito bom, né? É muito bom ensinar esse lado. Ensinar também como funciona a vida, tudo, né? É muito gostoso, muito gostoso. E o que você não gosta de ensinar? Isso é difícil, hein? O que eu não gosto de ensinar? Bom, sou professora de matemática. Então, olha, matemática para mim, como diz, eu sei para mim. Agora, passar para o aluno, para mim é mais difícil. Eu lido com os números muito bem, mas na hora de passar, eu sei tudo, muita coisa de matemática. Então, na hora que tem estatística, tem gráfico, aí eu me enrosco, aí eu tenho que saber muito bem aquilo que eu falo. Esse lado eu não gosto, de lidar com gráficos, principalmente. E qual você acha que é o maior desafio que o sistema educacional de hoje ele enfrenta? Para mim, o maior desafio no sistema educacional, eu não sei se eu estou certa, se eu estou errada na minha maneira de pensar. Eu não gosto da progressão continuada, em que o aluno, só com a presença dele, ele não repete de ano. Para mim, o aluno, ele tem que apresentar durante todo o ano
o que a gente ensinou para ele. Eu acho que ele tem que participar da aula, ele tem que ter nota, ele tem que saber para poder passar de um ano para outro. Então, eu acho que esse é o desafio de todo professor. Essa falta de interesse do aluno, muitas vezes, é por causa disso. Ah, eu vou para a escola, eu tendo presença, eu não preciso fazer mais nada, né? Principalmente na rede estadual. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios de todos os professores, é lidar com isso. A falta de interesse dos alunos, né? Por esse motivo, por causa dessa progressão continuada, onde o aluno não repete de ano, é muito difícil, né? Eu acho que é um dos maiores desafios nossos. Quais você acha que são os maiores desafios que os alunos enfrentam? Olha, os maiores desafios que os alunos enfrentam, muitas vezes, vêm de casa também. O incentivo, muitas vezes falta em casa. Vai, filho, vai estudar, vai procurar ser alguém na vida. Vamos, o que você precisa para você continuar seus estudos? Muitas vezes, os alunos enfrentam esse primeiro desafio, muitas vezes a falta de incentivo. Outros desafios são dentro da sala de aula. Muitas vezes falo que existe professor e professor. Tem professores que eu vejo que chegam, dão aula, explicam, tiram as dúvidas dos alunos, têm a maior disposição para tudo, trabalha com os alunos, fazem gincanas, fazem de tudo. Outros chegam em sala de aula, passa aquele textinho com algumas perguntinhas, não dão explicação nenhuma e acha que está tudo bem, que fez a parte dele. O professor precisa se conscientizar também que ele precisa despertar um pouco o interesse do aluno, não só com pequenos textos e 2, 3 perguntinhas, mas sim conversar com eles, porque você sempre traz o aluno para o seu lado quando você também conversa com os seus alunos dentro da sala de aula. Até com aquele aluno que fica lá na última carteira, de cabeça baixa e dormindo muitas vezes, né? Então, são vários desafios, mas existem professores que também não ajudam muito nesse lado. Eu, durante todo esse tempo que eu estou dando aula, vi alguns professores fazendo isso. Entrava na sala de aula, via lá um textinho, 2, 3 perguntas. Então, já responderam? Perguntava para os alunos. Para que, professora? É sempre a mesma coisa? Esse professor só dá isso, não explica direito. Muitas vezes, quando pede explicação novamente, o professor se recusa a dar, né? Se o professor está ali para sanar as dúvidas dos alunos, então ele tem que ter a disposição de explicar novamente o que é preciso para fazer. Principalmente um professor de matemática, que muitas vezes o aluno não entende na primeira vez que o professor ensina. Ele precisa muitas vezes de mais uma explicação, né? Que eu acho que o professor de matemática, professor de física, onde também tem cálculos, o professor de química, onde tem várias fórmulas, essas 3 matérias realmente precisam de muita explicação, né? Não menosprezando o português, que português, a geografia, a história, até a biologia, né? Precisa sim de explicação, e muita, né? Principalmente na biologia, que é a minha área, na área de genética, né? Então precisa sim, precisa sanar as dúvidas dos alunos, né? Porque é a curiosidade que a gente tem que matar. Então, é o que eu falo, existe professor e professor. Muito obrigada pela sua atenção e por ter respondido todas as perguntas de forma coerente. Eu que agradeço pelo carinho de vocês duas, né? Espero ter ajudado na entrevista.